boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro veta perguntas de Eduardo Cunha a Michel Temer sobre relações com ex-diretores corruptos da Petrobras. Governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, é suspeito em esquema de corrupção de 200 milhões de reais. Procurador-geral vai analisar gravações feitas por Marcelo Calero para registrar pressão de Gedel Vieira Lima. Tradição em ruínas, a Casa do Estudante, criada há 7 décadas para alunos de direito da USP, está em péssimas condições. Mistério no Parque da Luz. 8 estátuas somem. A prefeitura diz que estão sendo recuperadas depois de vandalismo, mas não deixa ninguém ver as obras. Milhares de cubanos fazem fila na Praça da Revolução, em Havana, para as últimas homenagens a Fidel Castro. A tradicional Casa do Estudante para alunos da Faculdade de Direito da USP funciona há quase 70 anos, mas está praticamente abandonada. O prédio no centro de São Paulo já foi o endereço do presidente Michel Temer durante a vida acadêmica. Hoje, quem vive no local com a precariedade das instalações. Escadas com degraus quebrados. Nas paredes, pintura descascada. Nem o teto escapa, com buracos em várias partes. Só existe uma cozinha, pequena, improvisada. Essa é a realidade de quem mora na Casa do Estudante, na Avenida São João, no centro da capital paulista. Eu fiquei um pouco assustada, porque as escadas tudo destruída, com vários descascados na parede, parecia uma casa assombrada mesmo. Mas eu pensei, é o que tem, né? O local foi fundado em 1947 e é destinado a alunos da Faculdade de Direito da USP. No início, o objetivo era abrigar estudantes vindos de fora de São Paulo. Hoje atende os de baixa renda. Cada aluno morador pode convidar uma pessoa como hóspede, sendo ou não da USP. O custo é de R$ 50 por mês e para o hóspede R$ 70. A família da Idalina é a única sem vínculo com a universidade que mora no prédio. O pai dela, já falecido, foi segurança da USP por 22 anos. Era tudo bem organizado, eles pintavam as paredes, não estava assim largado, entendeu? Os poucos extintores estão vencidos há 4 anos. Na porta deste apartamento, o fio pendurado denuncia o gato na rede elétrica. São situações que a vida nos impõe, a gente tem que se formar. Muitos estudantes conversaram com a nossa equipe, mas quase ninguém aceitou gravar entrevista. O que eles disseram é que são 3 apartamentos por andar. Um no fim do corredor e outros 2 mais próximos como estes. Atrás de cada porta, os estudantes dividem o espaço. São 2 quartos e um banheiro. O banheiro é compartilhado e cada estudante fica com um dos quartos. O número 82 abrigou o presidente Michel Temer durante a graduação no Largo São Francisco. Antigamente, pelo que me falam, esse lugar ele era melhor, ele era mais bem estruturado, mais bem arrumadinho. E abrigava a elite que vinha para cá estudar. Fica essa coisa, né? Porque um monte de gente estudou aqui, morou aqui, estudou na Sanfran, agora tá rico, ganha dinheiro e a casa tá aqui caindo aos pedaços, sabe? Uma dívida milionária referente ao IPTU já levou o prédio a um leilão judicial, mas com um valor de pouco mais de R$ 180 mil, o leilão foi encerrado sem lances. A manutenção do local é de responsabilidade do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da USP. Tentamos contato, mas ninguém nos recebeu. Uma diretoria sem vínculo com o Centro Acadêmico e com a USP é escolhida a cada ano pelos próprios moradores. A diretoria é composta por 3 pessoas. Essas 3 pessoas elas vão ficar responsáveis por gerir as contas da casa. O centro acadêmico da faculdade, que é composto pelos alunos eleitos de lá, mantém verbas mensais, aproximadamente R$ 4 mil. A própria faculdade de Direito só realiza promessas vazias de que vai ajudar, tem verba, mas nunca destina uma verba para a gente aqui. A produção do Jornal da Gazeta voltou a entrar em contato com o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que em nota informou que, por se tratar de um prédio antigo, a Casa do Estudante precisa de uma série de reformas e que o Centro Acadêmico não tem dinheiro suficiente para as melhorias necessárias.
O texto diz ainda que não deveria ser competência de um centro acadêmico fornecer moradia estudantil, mas, segundo a nota, a USP negligencia a situação e transfere para o centro essa função sem qualquer apoio financeiro. Nós também entramos em contato com a Universidade de São Paulo, mas, por enquanto, não conseguimos resposta. Um mistério envolve 8 estátuas que ornamentavam as margens do Lago do Parque da Luz. Há um mês, elas sumiram. Segundo a prefeitura, as obras foram alvo de vandalismo e retiradas do lago para serem restauradas. Mas os frequentadores do local estranharam. Das 8 estátuas, sobraram apenas os pedestais de cimento. As obras ficavam ao redor do Lago do Parque da Luz, na região central de São Paulo. O sumiço das peças deixou muita gente inconformada. É uma aberração mesmo, porque as pessoas não têm noção do valor histórico que isso tem. A gente já viu casos anteriores de pessoas que furtaram cemitérios e furtaram com uma perspectiva muito clara de querer uma obra de arte específica para adornar o seu jardim. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, dá outra versão da história. Diz que, na verdade, as estátuas foram alvo de vandalismo e que, por isso, precisaram ser retiradas aqui do lago. Segundo a pasta, as peças estão sendo restauradas pelo Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo. O Jornal da Gazeta fez uma série de questionamentos à Prefeitura. Por e-mail, solicitamos à Secretaria de Cultura um porta-voz para falar sobre o caso. Por 2 vezes, pedimos que a equipe desse detalhes do tipo de vandalismo que as 8 estátuas sofreram. Perguntamos, por exemplo, se elas foram quebradas ou até mesmo furtadas. E também se poderíamos mostrar o trabalho de restauro no local onde estão armazenadas. A resposta foi a mesma do e-mail anterior, que simplesmente um ato de vandalismo danificou as obras e que elas estão em local seguro até que sejam restauradas. Essas peças, a gente sabe que elas foram produzidas na Europa. Era muito comum nos jardins europeus você ter escultura nos jardins. Então eles foram trazidos para cá dentro dessa linha, né, de embelezar o jardim com obras de arte. O historiador Carlos Alberto Ungaretti Dias é autor do livro Jardim da Luz, um museu a céu aberto. A obra conta a história do parque público mais antigo de São Paulo. Em 1875, antes mesmo do parque ser inaugurado, foram descobertas fundações de uma torre de 20 metros de altura. Era o Observatório Meteorológico, o ponto mais alto da cidade e utilizado como mirante. Hoje, ali do lado, funciona a Pinacoteca do Estado, um dos museus mais importantes do país. Admirador das estátuas que ficavam no lago, Carlos Alberto critica o vandalismo nas obras de arte localizadas em espaços públicos da cidade. O sujeito acha que tem o direito de ir lá e pintar uma obra de arte que está ali, que é pública, que é da toda a sociedade, e transformar aquilo ao bel prazer dele. É um absurdo. Em Havana, milhares de cubanos se despedem de Fidel Castro na Praça da Revolução. Uma salva de 21 tiros de canhão da Fortaleza de La Cabaña foi disparada de manhã para anunciar o começo do funeral público. As filas diante do monumento José Martí começaram de madrugada. A Praça da Revolução era o local preferido de Fidel Castro em Havana, onde ele fez vários de seus longos discursos. O último foi em 1º de maio de 2006, 2 meses antes de sofrer uma hemorragia intestinal. A doença o levou a passar o poder ao irmão Raul em 2008. As cinzas de Fidel, que governou o país durante 47 anos, vão ficar expostas no subsolo do monumento até amanhã. Na quarta-feira começa a peregrinação de 900 quilômetros até Santiago de Cuba, onde ele começou a Revolução Comunista. A cerimônia fúnebre vai ser no domingo, no cemitério de Santa Ifigênia, o mesmo onde está José Martí, poeta e líder da luta de independência de Cuba. A dissidência suspendeu qualquer manifestação contra o ditador por respeito ao luto nacional de 9 dias. Havana se transformou com o anúncio da morte de Fidel. As atividades e espetáculos públicos foram suspensos, assim como a venda de bebidas alcoólicas. A cidade, normalmente festiva, está silenciosa. Aqui no Brasil, também já começaram as homenagens a Fidel Castro.
O Consulado-Geral de Cuba em São Paulo, na zona oeste da capital, e a Embaixada do país em Brasília estão recolhendo assinaturas para 2 livros de condolências. Qualquer pessoa pode deixar sua homenagem nas sedes dos órgãos. Aqui em São Paulo, o consulado vai recolher as assinaturas até meio-dia de domingo. O horário de funcionamento é das 9 da manhã às 6 da tarde. Outra homenagem a Fidel Castro vai acontecer nesta quinta-feira no Teatro Estúdio Eleni Guariba, na Praça Franklin Roosevelt, no centro de São Paulo. Serão exibidas poesias, músicas, filmes e documentários cubanos. O evento, chamado de Fidel Vive em Nós, vai começar às 8 da noite e será aberto ao público. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça acabar com a reaproximação com Cuba se não houver um acordo melhor. Donald Trump voltou a Nova York depois do feriado de Thanksgiving e usou novamente o Twitter. Desta vez para exigir de Havana concessões sobre direitos humanos e abertura da economia. Na mensagem, ele diz que, se Cuba não estiver disposta a alcançar um melhor acordo para o povo cubano, para os cubanos americanos e para os Estados Unidos como um todo, vou acabar com o acordo. A Casa Branca reagiu à declaração de Trump, dizendo que a morte de Fidel Castro não vai atrasar os esforços de reaproximação diplomática com Cuba. O presidente Barack Obama não vai ao funeral de Fidel. E depois de mais de 50 anos, chegaram a Havana os 2 primeiros voos comerciais entre os Estados Unidos e a capital cubana. O avião da American Airlines partiu de Miami e pousou no aeroporto José Martí. 1h30 depois, um avião da Blue Jet partiu de Nova York para Havana. Os voos comerciais diretos começaram no final de agosto, ligando vários aeroportos americanos a 9 cidades cubanas, principalmente turísticas. Agora são 110 voos diários entre os 2 países, 20 deles para Havana. E a partir de amanhã, Miami, a chamada capital dos exilados cubanos nos Estados Unidos, vai ter 4 ligações diárias com Havana. Aqui no Brasil, a Operação Reis do Gado da Polícia Federal cumpre mandado de condução coercitiva e leva o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, para depor. Até agora, 6 pessoas já foram presas, inclusive o irmão do governador, José Edmar de Brito Miranda Júnior. Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos mandados de prisão, condução coercitiva e busca e apreensão em 4 estados: Tocantins, Goiás, Pará e São Paulo, e ainda no Distrito Federal. O ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos, eleito pelo PSDB e hoje sem partido, também foi levado para depor. E Sérgio Leão, secretário de Infraestrutura do Estado, está entre os presos. A Operação Reis do Gado apura um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no Tocantins entre 2005 e 2012. De acordo com a investigação, 200 milhões de reais teriam sido lavados. Foram descobertas fraudes em contratos de licitação com empresas de familiares do governador Marcelo Miranda. Os bens dele, do pai, Brito Miranda, também levado para depor, e do irmão, preso, foram bloqueados. A ocultação do dinheiro desviado era feita, entre outras formas, pela compra de fazendas e grandes quantidades de gado. Uma das fazendas da família do governador, por exemplo, avaliada em 40 milhões de reais, foi registrada por 20 mil reais. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Tocantins informou que o governador Marcelo Miranda determinou livre acesso às dependências da casa dele e do Palácio Araguaia, sede do governo, para as investigações. O advogado da família Miranda disse que ainda não vai se manifestar. A assessoria do ex-governador, Siqueira Campos, afirmou que ele prestou depoimento na condição de testemunha, não de investigado. Já a defesa de Sérgio Leão não se manifestou. Movimentos sociais de direita e de esquerda organizam manifestações contra temas que são discutidos no Congresso. Os principais alvos são a proposta de anistia ao Caixa 2 e a PEC do teto dos gastos. Na página do Facebook, o movimento Vem Pra Rua divulga a manifestação marcada para o próximo domingo na Avenida Paulista. O objetivo é convidar cerca de 1 milhão de pessoas pelas redes sociais. O protesto será a favor da Lava Jato e contra a corrupção. O foco mais atual é mostrar descontentamento com a proposta de anistia ao Caixa 2, ou seja, perdoar políticos que em eleições passadas tenham usado recursos não declarados à Justiça Eleitoral.
Eu acho que o presidente e o governo federal, eles vêm percebendo que a sociedade mudou e que não é mais possível eles fazerem as coisas e tomarem decisões sem levar em consideração o que a sociedade almeja. No domingo, o presidente Michel Temer, em coletiva de imprensa, anunciou, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, e com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, que a anistia ao Caixa 2 não será aprovada no pacote de medidas anticorrupção. Para amanhã está prevista a votação do projeto na Câmara. Apesar da declaração de Temer, o Vem Pra Rua afirma que não deixará de fazer o protesto. O povo vai para a rua para evitar que o que se tentou fazer a semana passada no Congresso se repita. Ontem, um protesto foi organizado pela Frente de Mobilização Povo Sem Medo, que reúne cerca de 30 movimentos sociais, entre eles o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e centrais sindicais, como a CUT. Desta vez, o protesto foi contra a proposta de emenda à Constituição que prevê o teto para os gastos públicos. Ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está sendo analisada pelo Senado. Essa PEC, se aprovada, ela vai promover o maior retrocesso social da nossa história. Por isso que no dia 29, a CUT e as demais centrais sindicais, o movimento social, estará em Brasília lutando contra a aprovação dessa PEC, que é um tremendo retrocesso. O PSOL entrou com pedido de impeachment do presidente Michel Temer e o PT pediu investigação do PMDBista na Procuradoria-Geral da República. O PSOL alega que Temer cometeu crime de responsabilidade ao avalizar a pressão do ex-ministro Gedel Vieira Lima sobre Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura, para liberar uma obra em Salvador, onde Gedel comprou um apartamento na planta. Agora cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, da base do governo Temer, decidir se prossegue com o pedido de impeachment. Na semana passada, ele declarou não ter visto qualquer indício de crime ou negligência por parte de Temer. Arquivar imediatamente uma proposta como essa, que tem base jurídica, vai demonstrar que há um conluio aqui nessa casa. O PT e o PCdoB entraram com uma representação contra Temer na Procuradoria-Geral da República. Ontem à noite, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Marcelo Calero afirmou ter gravado uma conversa por telefone com Temer. O diálogo, segundo o ex-ministro, foi burocrático e protocolar. Segundo Calero, a orientação de gravar foi de amigos dele, da Polícia Federal. Calero rebateu ainda a boataria que, segundo ele, foi produzida pelo Palácio do Planalto, de que ele tivesse pedido um encontro com Temer para deliberadamente gravá-lo de maneira ardilosa. Eu acho que o servidor público ele tem que ser leal, mas ele não pode ser cúmplice. Ontem, durante uma coletiva ao lado do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Temer comentou o caso. O presidente afirmou que não agiu para defender interesses pessoais de Gedel e criticou a conduta de Calero, de gravar uma conversa com ele. Em toda franqueza, eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrazoado. É quase indigno, não é? Ou diria mesmo que é indigno, em primeiro lugar. Mas um ministro gravar o presidente da República é gravíssimo. Primeiro ponto. Segundo ponto, se gravou, eu espero que essa gravação logo venha à luz. Importantíssimo. Vou exigir que venha à luz. Porque os senhores sabem, e as senhoras, que eu sou cuidadoso nas palavras. Eu jamais diria algo inadequado. Hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal o encaminhamento dos áudios gravados por Calero. Rodrigo Janot quer analisar o material para decidir se pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra Temer e o ministro Eliseu Padilha. Depois da reação contrária do governo e da cúpula do Congresso à anistia ao Caixa 2, relator do pacote de medidas anticorrupção, Onyx Lorenzoni, do DEM, espera que o Congresso não seja vingativo na votação prevista para amanhã. Lorenzoni elogiou o anúncio feito pelo presidente Michel Temer ao lado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, mas afirmou ter receio das ações que podem surgir em meio às discussões no plenário da Câmara. Existem sim preocupações porque existe um zum-zum de que poderia ser completamente descaracterizado o projeto na votação em plenário. Eu realmente apelo para que isso não aconteça.
Em evento no Rio de Janeiro, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, defendeu que a proposta de anistiar o Caixa 2 representaria também anistia à corrupção e à lavagem de dinheiro. E agora, direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a votação do projeto de medidas contra a corrupção prevista para amanhã. Os políticos brasileiros sentiram nos últimos dias o hálito quente da sociedade. O bafo chegou pelas redes sociais. Até a semana passada, respirava-se na Câmara uma atmosfera de vale tudo. Numa articulação sem digitais, os deputados tramavam anistiar o crime de Caixa 2 e outras depravações. De repente, Michel Temer, que dizia que o problema era do Congresso, foi acordado. Ele disse ter ouvido a voz das ruas e anunciou que vetará qualquer tipo de anistia que chegue à sua mesa. Ao lado do presidente, Renan Calheiros e Rodrigo Maia, os comandantes do Senado e da Câmara, entoaram o coro da ética. Michel Temer puxou o freio de mão da anistia no instante em que sua autoridade sofre os efeitos tóxicos do caso Gedel, o ministro que caiu por defender seu interesse privado na seara pública. Às voltas com a necessidade de tocar uma agenda econômica, Temer tenta recolocar sua gestão no prumo. Coisa difícil, já que o próprio Temer reconhece que a delação da Odebrecht, outra bala perdida que está prestes a atingir o seu gabinete, preocupa o governo. Quem quiser entender o que está acontecendo deve levar em conta o seguinte: os últimos presidentes brasileiros, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, foram prisioneiros de uma contradição. Prometeram o avanço sem chutar o atraso. Presidiram a ilicitocracia enrolados na bandeira da moralidade. Temer repete esse script. O problema é que o brasileiro já não parece disposto a tolerar um sistema político que sai pelo ladrão. Boa noite. Já estão marcadas as datas dos interrogatórios de Delcídio do Amaral e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação em que eles são acusados de obstrução à Lava Jato. Delcídio deve ser ouvido no dia 15 de fevereiro e o ex-presidente Lula no dia 17. Eles serão ouvidos pela Justiça Federal de Brasília. Lula e Delcídio são acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de cosméticos e produtos de perfumaria em Diadema, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 13 pessoas ficaram feridas. Nas esquinas, moradores e funcionários das empresas da região acompanhavam o trabalho do Corpo de Bombeiros. Amigos e familiares chegavam ao local em busca de informações sobre as vítimas. Minha filha, a gente soube que ela ligou lá pra casa. Assim do ocorrido, ela ligou pra mãe dela. Com ela tá tudo bem, os amigos dela falaram que ela foi pra casa. A gente vai voltar pra casa agora. O incêndio na fábrica de artigos de perfumaria e cosméticos começou antes das 11 horas da manhã. As causas do acidente ainda serão apuradas, mas uma das versões até o momento é a de que o funcionário da empresa utilizava uma empilhadeira na área de produtos para reciclagem quando começou o incêndio, seguido de explosão. Houve muita correria. O pessoal tudo queimado, sabe? Tudo tirando roupa, desesperado. E a explosão começou a tomar uma proporção muito grande do lado, muito grande. Aí a nossa brigada conseguiu refrescar a parede para a gente tentar evitar para passar para a nossa empresa. A explosão foi tão forte que aqui no fundo da fábrica é possível ver várias latas de produtos que eram envasados lá dentro. E mesmo após 2 horas do início do combate às chamas, ainda é possível ouvir várias pequenas explosões. Por isso, a necessidade de isolar toda a área. Ao menos 3 vítimas foram socorridas em estado grave, com queimaduras em cerca de 40% do corpo. A CETESB confirmou que uma licença ambiental prévia de instalação foi solicitada pela fábrica em abril, mas a liberação ainda não tinha sido expedida por falhas na documentação. Durante os trabalhos, os bombeiros constataram problemas nos equipamentos de segurança do local, como hidrantes. Não estavam em condições, não. O combate está sendo feito, como desde o início, com equipamentos do Corpo de Bombeiros, efetivamente. Terror na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Um homem armado de uma faca invadiu o campus, feriu 10 pessoas e foi morto.
As primeiras informações eram de tiroteio dentro do campus da cidade de Columbus. A universidade foi cercada. O departamento de emergência anunciou que havia um atirador ativo e orientou as pessoas a se esconderem. Mas depois a universidade informou que o agressor chegou dirigindo um carro, atropelou um grupo e depois usou uma faca para ferir mais pessoas. 10 vítimas foram hospitalizadas com ferimentos à faca e por atropelamento. O agressor foi baleado e morto. O homem era um somali de 18 anos com residência permanente legal nos Estados Unidos. Ele morava perto da universidade e o carro que ele usava estava em nome de um parente. O nome dele ainda não foi divulgado e a polícia investiga os motivos do ataque. A revista Veja desta semana, em matéria assinada pelo repórter Renato Onofre, afirma que o governador paulista Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores José Serra e o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, receberam dinheiro da empreiteira Odebrecht, desviado de contratos de execução de obras públicas. A reportagem cita como fontes do repórter executivos da empreiteira e investigadores da Operação Lava Jato, sem que seja identificado qualquer um deles. De acordo com a reportagem de Veja, o tucano José Serra recebia dinheiro depositado na Suíça numa conta do banqueiro Ronaldo César Coelho, que pagava despesas da campanha dele à presidência em 2010. O governador tucano Geraldo Alckmin teria o apelido de Santo nas planilhas de corrupção da empreiteira, segundo executivos da Odebrecht não nomeados. O senador tucano Aécio Neves, segundo a Veja, recebia repasses da Odebrecht triangulados pelo marqueteiro Paulo Vasconcelos. A revista Veja informa que José Serra, procurado, não se pronunciou. Ronaldo César Coelho disse, por meio do advogado dele, que não comentaria o assunto sem ter acesso aos depoimentos dos empreiteiros. A assessoria de Geraldo Alckmin afirmou numa nota que todas as contribuições, recebidas em campanhas eleitorais foram contabilizadas e informadas à Justiça Eleitoral. Joalheria do Rio de Janeiro teria criado um sistema paralelo de contabilidade para o ex-governador do estado, Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público, Cabral gastou mais de 5 milhões de reais em compras sem nota fiscal, em apenas uma loja. A Polícia Federal procura 80 joias que foram compradas e não foram encontradas durante as buscas. A Receita Federal deve começar uma operação pente fino nas contas das joalherias que venderam joias em dinheiro vivo ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Das 131 joias compradas em apenas uma das joalherias, 40 foram apreendidas na casa do ex-governador e 11 na casa de um assessor dele. 80 não foram encontradas. Agora, os investigadores estão cruzando informações para descobrir se as joalherias só sonegaram impostos ou se foram coniventes com o esquema. Segundo o Ministério Público Federal, em depoimento, uma gerente da joalheria Antônio Bernardo afirmou que o ex-governador Sérgio Cabral era tratado pelo codinome de João Cabra e a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, por Lurdinha. Cabral teria comprado 5 milhões e 100 mil reais em joias por um sistema paralelo, pagando em dinheiro e sem nota fiscal ou comunicação ao Ministério da Fazenda. Em outra joalheria, a H. Stern, o ex-governador também teria comprado 2 milhões e 100 mil reais em joias pelo mesmo método. Cabral está preso no complexo penitenciário de Bangu, no Rio, e é acusado de comandar um esquema de desvio de dinheiro público que gerou um prejuízo de mais de 220 milhões de reais. A Justiça Federal do Rio de Janeiro bloqueou os bens imóveis da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, e também do escritório dela, Anselmo Advogados. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, que considerou que a ex-primeira-dama atuou na lavagem do dinheiro obtido com propinas pagas ao ex-governador. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na quinta-feira, Romero Jucá fez aprovar emenda que autoriza famílias de políticos a legalizar dinheiro estocado fora do Brasil. Senadores fingiram que o líder do governo Temer fez isso sozinho. Menos de 48 horas depois, Romero, estancar a sangria Jucá, sugeriu mudar o nome do PMDB, que voltaria a se chamar MDB, como na ditadura. Porque esse MDB será um movimento permanente, uma ação constante, ameaça Jucá. No domingo, ladeado por Renan Calheiros e Rodrigo Maia, presidentes de Senado e Câmara, Temer improvisou entrevista de urgência.
para anunciar que vetaria a escandalosa anistia se aprovada. Mera tentativa de encobrir semana desastrosa, recheada de ações agora investigadas como crimes, inclusive crime de responsabilidade, um dos previstos para impeachment. Consequências do negócio imobiliário do ex-ministro Gedel na Bahia. Gedel do PMDB, assim como Temer e Padilha, enrolados nesse governo, porque por negócios já demitiu 6 ministros em 6 meses. Neste domingo, esquerdas se manifestaram na Paulista contra a PEC do teto para investimentos e anistia para a Caixa 2. As direitas convocam manifestação para o próximo domingo. Querem todos juntos contra a anistia e os corruptos. Convocatória feita por aqueles mesmos movimentos do impeachment. Ótimo, esquerdas e direitas nas ruas, não para purgar culpas, destilar ódio, mas para, com clareza, cada qual no seu quadrado, dizer o que são, o que defendem e a quem representam. Em abril, com pressão das ruas e Eduardo Cunha no comando, a Câmara aceitava o processo de impeachment. Quem ainda não sabia, naquela noitada, não teve como não saber o que eram Cunha, PMDBs e demais P's, e o que é grande porção do Congresso. Aqueles eram dias de panelas e milhões de cunhas. Tempo de camisas amarelas da CBF no combate ao inimigo vermelho. A corrupção é sistêmica, move todos os grandes partidos. Mas aquele era tempo de protagonismo ligeiro, tempo de PT e bolivarianos instados a ir para Cuba a purgar pecados publicamente. Agora é governo Temer, empossado pelo impeachment e ruas. Com ou sem noção, com ou sem confissão, o purgatório estará lotado. Boa noite. O final da tarde aqui na capital paulista foi marcado por uma forte chuva. Várias regiões ficaram em estado de atenção e foram registrados alagamentos no centro e na zona leste. Vamos ver se essas chuvas continuam amanhã. Quem traz os detalhes da previsão do tempo é Mariana Armentano. Uma frente fria muda a direção dos ventos aqui em São Paulo e influencia o tempo também em parte do sul e do centro-oeste do país. O dia amanhã será de chuva, raios e ventania em toda essa área que vai desde o Paraná até o Rio de Janeiro, pegando também o Mato Grosso do Sul. Já nessas 3 áreas em amarelo, o tempo fica firme, sendo mais friozinho no sul do país e bastante quente no norte e no nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, na capital paranaense, dia fechado amanhã com mínima de 16 e máxima em torno dos 22 graus. Em Campo Grande chove a qualquer hora, mas a máxima bate na casa dos 31. Em BH, as chuvas acontecem mais a partir da tarde e teremos máxima em torno dos 33 graus. E o tempo fica firme em Salvador com muito sol e calor de até 32 graus amanhã. Para São Paulo, há chances de temporais em todo o estado. O tempo ainda fica abafado com algumas aberturas de sol e chuvas mais a partir da tarde no interior paulista. No sul e no leste, incluindo o Vale do Paraíba, do Ribeira, Serra da Mantiqueira, o dia começa abafado com muita nebulosidade, chove já pela manhã e aí a temperatura cai ao longo da tarde. Em Sorocaba, à noitinha, teremos mínima em torno dos 19 graus e na cidade de Campinas, mínima de 20 graus. Aqui na capital também vai esfriar ao longo do dia por causa da mudança dos ventos. Para amanhã, máxima de 25 no início da tarde e mínima de 19 por volta das 8, 9 horas da noite. Aí na quarta-feira as temperaturas ficam entre 17 e 22 graus e na quinta a máxima não passa também dos 22 graus com o tempo ainda bem fechado. Economistas consultados pelo Banco Central pioraram as projeções para o PIB e reduziram a estimativa para a inflação no final de 2016. Informações divulgadas hoje no Boletim Focus mostram que o mercado financeiro prevê agora queda de 3,49% no Produto Interno Bruto deste ano. Para o IPCA, a projeção fique em 6,72%. O Programa de Repatriação de Ativos no Exterior faz contas públicas atingirem o primeiro superávit nominal em 18 meses. Segundo informações do Banco Central, o saldo positivo foi de 3,380 bilhões de reais no mês passado. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
A repatriação fez toda a diferença nas contas públicas em outubro. Pode garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano, o que é bom em termos de credibilidade. Mas o saldo não retrata uma mudança estrutural das finanças. Não mostra sequer a situação de calamidade de alguns estados e municípios. Na composição geral das contas, eles estão com resultados até melhores que os do governo federal. E ainda tem a dívida pública que continua avançando. Reestruturação mesmo só com a aprovação da PEC dos gastos e depois da reforma da Previdência, que responde por 40% das despesas, sem considerar os servidores. A execução do ajuste, na verdade, ainda é incerta, até pelo ambiente político. O governo agiu neste final de semana para evitar uma crise mais séria que estava se instalando pelo caso Gedel e pelo risco de anistia do Caixa 2. Até acalmou o mercado, mas é uma calmaria superficial. Tanto que Temer, pessoalmente, voltou a trabalhar para a aprovação da PEC dos gastos pelo Senado até a primeira quinzena de dezembro. Agora, as dúvidas em relação ao ajuste fiscal, mas a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, outro foco de incertezas, devem fazer com que o Banco Central seja cauteloso na reunião desta semana do Copom, do Comitê de Política Monetária, no que se refere ao corte dos juros básicos. Pela queda recente da inflação, que vai prosseguir no ano que vem, e pela dificuldade de reação da economia, que continua numa recessão pesada, o corte deveria ser de 0,5 ponto até mais. O problema é que o BC talvez não queira dar a ideia de que pode afrouxar o controle da inflação em troca de algum estímulo à atividade, como aconteceu na gestão anterior. Também aí tem a questão da credibilidade. Por isso, o mercado dá como certo um corte de apenas 0,25% na taxa básica, que iria para 13,75% ao ano. Mas seria importante um corte maior dos juros. A economia ainda está testando o fundo do poço. O mercado, como nós vimos, já prevê um tombo de quase 3,5% este ano, com expansão de menos de 1% em 2017. Amanhã saem novos dados do desemprego. Na quarta, o PIB do terceiro trimestre, que deve vir pior do que do segundo. E os juros em queda, junto com a inflação mais baixa, são dos poucos fatores que ainda sustentam essa previsão de reação, mesmo que modesta, no ano que vem. Ainda tem o esperado aumento de investimento via concessões, das exportações, mas tudo muito incerto. O fato é que o governo, para ficar menos fragilizado, também tem que começar a dar mais respostas no campo econômico, não só no político. Eu volto na quinta. Até lá. O juiz Sérgio Moro veta 21 perguntas de Eduardo Cunha ao presidente Michel Temer. O juiz entendeu que parte dos questionamentos era inapropriada e não tinha relação com a ação penal a que Cunha responde em Curitiba. No Paraná, o ex-presidente da Câmara é réu acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Cunha chamou Temer como testemunha de defesa. O presidente da República vai apresentar as respostas por escrito. Entre as perguntas barradas por Moro, Cunha questionava Temer sobre quantas vezes ele se encontrou com o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e se um dos encontros ocorreu na residência de Temer em São Paulo. De acordo com o ex-senador Delcídio do Amaral, Zelada teria sido indicado por Temer para o cargo. O ex-deputado pergunta também se Temer foi alertado por Nestor Cerveró sobre uma suposta proposta financeira para mantê-lo no cargo. E em caso de resposta afirmativa, Cunha perguntava por que não denunciou. O ex-presidente da Câmara também questionava se Temer indicou o nome de Moreira Franco para a vice-presidência do Fundos de Governo e Loterias da Caixa Econômica Federal. Ao ser cassado, Cunha acusou Moreira Franco de estar por trás de irregularidades no Fundo de Investimento do FGTS, que é administrado pela Caixa e financia obras de infraestrutura. Ao barrar as perguntas de Cunha, Moro afirmou que os questionamentos mereciam censura, uma vez que não há qualquer notícia do envolvimento do presidente da República nos crimes que constituem objeto da ação penal na qual Cunha é réu. Além de Temer, Cunha chamou como testemunhas de defesa o ex-presidente Lula, o ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves e o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado é o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato, jornalista e professor titular da USP. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no Jornal da Gazeta. Torquato, me permita chamar de você, você que foi meu professor. Claro. Você é amigo do presidente Temer
há muitos anos, conversa com o presidente Temer, o aconselha nessa área de assessoria de imagem, de imprensa, de relações públicas. O presidente Temer passou nos últimos episódios uma imagem para o público de lerdeza nas decisões. Ele demorou para demitir Gedel, demorou para agir, deixou a crise se instalar e puxou a crise para o colo dele. Essa entrevista que ele deu ontem parece ter sido uma desviada de assunto, porque ele já foi falar da anistia que vai vetar. Ele sentiu que o povo quer isso e foi atrás do que as pessoas querem ouvir. Tem seu dedo nisso? Não, veja bem. O presidente Temer, ele ouve muitas pessoas, inclusive um grupo informal de comunicação, do qual eu coordeno. Agora, é evidente que com pessoa cordata, com pessoa sensata, ele procura dosar as informações que recebe. Realmente, a impressão que se tem é que ele demorou muito para tomar medidas. Por quê? Rodolfo, a vida política, a real política, como se diz, é bem diferente da teoria. Veja bem, o Gedel havia recebido uma certa, entre aspas, blindagem da Câmara dos Deputados. Um grupo de deputados que se solidarizou com ele, fez até um manifesto, enfim. E naquele momento dessa blindagem, o presidente não poderia demitir, vamos dizer assim, entendeu? Um dos seus braços direitos, Gedel Vieira Lima. Então vamos esperar mais um pouco. Sempre auscultando o clamor da opinião pública. Quando a coisa cresceu, chegou o momento em que realmente teria que tomar uma decisão. E então aconteceu esse pedido de demissão do Gedel. Então eu acredito que ele simplesmente procurou ponderar, analisar, avaliar, ouvindo A, B e C, e inclusive a área política, porque você sabe que a área política fez uma defesa do Gedel. Agora, nesse momento veja bem, que o presidente, em que o governo carece, precisa de aprovar sua agenda na Câmara quanto no Senado, ele precisa de uma certa forma também ponderar e aceitar as sugestões que vêm do Congresso Nacional. Agora, esse pipocar de crises que estão atingindo o governo Temer, em 6 meses já perdeu 6 ministros, 5 demitidos e o Calero que pediu para sair. Essa aparente instabilidade, aparente segundo você, essa instabilidade do governo Temer, essa incerteza, não gera incerteza política, não gera incerteza econômica, não atrapalha a votação das medidas importantes, segundo vocês, na Câmara e no Senado? Certamente que a imagem, vamos dizer, negativa do governo, uma avaliação negativa do governo, contribui para pressionar a base governista. Não há dúvida que a sua hipótese é verdadeira. Acontece, Gamerini, que tudo decorre da questão econômica. Mais uma vez, se tivéssemos sinais mais claros de recuperação da economia, mais dinheiro no bolso, mais tranquilidade, um Natal mais farto, né? Na mesa dos carentes, na mesa da classe média, é claro que a situação seria mais tranquila. Mas os empresários, quando veem essas crises políticas, essa tibieza do presidente da República, eles não se sentem confortáveis, não percebem que a crise vai ser resolvida no campo da economia. Não, veja bem, eu até tenho um testemunho a dar. Participei recentemente da primeira reunião do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, lá no Planalto, e este conselho, composto por 96 pessoas, ele agrega muitos empresários que cobraram do presidente. Sim. Cobraram reformas muito fortes. Avance, inclusive, não vejo essa questão da impopularidade, avance com reformas duras. O empresariado está cobrando. Então, com esse respaldo, da minha visão, essas reformas estão vindo e virão. Por exemplo, a da Previdência. Será uma dura reforma, mas necessária para se tentar garantir o futuro da aposentadoria. Você é partidário da opinião do Nizam Guanais, que falou para o presidente que aproveitar o momento de baixa popularidade para tomar todas as medidas amargas? Eu conversei muito com o Nizam sobre isso. Sem dúvida, é aproveitar o momento. Na minha visão, as medidas duras devem ser feitas, tomadas, e não apenas medidas populares, porque nós não podemos viver só de medidas
populares, etc. Nós precisamos realmente de aprovar a reforma da Previdência, precisamos da PEC do gasto, do teto dos gastos, precisamos de uma reforma trabalhista, precisamos de uma reforma educacional, enfim. Eu sou favorável que essas reformas sejam feitas o mais imediatamente possível. Agora, você está falando num tom positivo, mas a grande bala que vai ser atirada contra o governo e contra parte do Congresso ainda não foi disparada, que é a delação do Odebrecht. Pois é. Delação do Odebrecht. Que pega gente do governo como Eliseu Padilha, como Moreira Franco. Você disse que o Gedel era um braço de Temer. O Temer tinha 3 braços. Veja bem. Gedel, Moreira Franco Vamos tentar colocar a delação do final do mundo, né? Como se diz, delação de fim do mundo. Muito bem, são 77 executivos, cada executivo dando aí em média 10 depoimentos, alguns 20, outros 30. Então, em primeiro lugar, você vai ver essa questão sendo colocada durante todo o ano de 2017. Eu não acredito até que isso se vença em 2017. Em segundo lugar, os delatores, eles vão fazer uma delação, claro, mas tem que comprovar o que é, veja bem, doação formal, o que é doação de caixa 2 e o que é propina. São 3 modalidades. Imagine se, Camberino, o que vai acontecer. É evidente que os partidos políticos e os protagonistas da política, os atores físicos da política e os atores jurídicos vão dizer que as doações recebidas entraram pelo caixa oficial. Torquato, você está falando como técnico de um time que sabe que vai perder de 5-0, mas fala assim, vamos jogar na retranca, vamos fazer cera, vamos esperar 2018 chegar. Não, eu sou muito realista. Eu acho que a delação da Lava Jato vai realmente incriminar muita gente, mas na minha visão, tudo que se diz hoje sobre caixa oficial entra como propina. É uma observação que eu faço como analista político. Qualquer declaração que se faça hoje sobre recursos de campanha é propina. Calma lá. A lei até então previa doação oficial para as campanhas. Hoje, demonizou-se. Doação para partido ficou, pelo amor de Deus, então, calma. É preciso convir que na eleição passada as doações eram permitidas a partidos. E, na minha visão de analista político, vai haver até uma surpresa muito grande. A maior parte das delações, na minha visão, será justificada com doações a partidos. Pode esperar, a conferir, pelo que eu sei do que ocorreu. Uma resposta rápida. Você, como amigo do presidente Michel Temer, ele está otimista, acha que chega em 2018? Ele está realista, muito cordato, Você viu a entrevista dele ontem? Uma calma, tranquilidade, não exaltação, a partir de uma situação constrangedora de um diplomata, que faz uma gravação contra o seu presidente. É preciso analisar, veja bem, que intenções motivaram isso. Tá bem, Torquato, agradeço a sua entrevista, admiro o seu otimismo, talvez não compartilhado com o resto da população, com parte da população, mas muito obrigado pela entrevista. Boa noite, obrigado. Boa noite. Estela? Daqui a pouco, a festa do Palmeiras, campeão brasileiro depois de 22 anos. A comemoração dos torcedores atravessou a madrugada. Parece que eu estou num hospital super moderno, né? Mas estou numa sala de aula do Senai aqui em São Paulo. Esse equipamento é um simulador de manutenção e operação de ressonância magnética, que treina as pessoas que vão trabalhar no setor de saúde. Afinal, a saúde é hoje o grande problema do Brasil e precisa de gente bem treinada. Aqui no Senai, a gente aprende na teoria e tem estrutura de primeiro mundo para colocar em prática. Trabalhar com gente especializada faz toda a diferença em um setor como o nosso. Quando o profissional fez Senai, sei que posso confiar. O que a indústria faz por meio do Senai é dar formação profissional, ajudando as pessoas a conseguirem um bom emprego, um melhor salário, a terem sucesso. São mais de 1.400 cursos. Um deles pode mudar sua vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências.
levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Se a gente fizer um exame na saúde de São Paulo, vai ver que ela está melhorando. Tem mutirão da catarata em todo o estado até dezembro deste ano. Eu faço mamografia de graça e sem pedido médico. A primeira vacina gratuita contra a dengue já está em fase de teste. E para contar essas notícias, ninguém melhor do que a gente, que vive tudo isso no nosso dia a dia. Investimento é bom quando é bom para você. Investimentos na saúde. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Senai me ajudou a conquistar o mundo. Eu tinha 15 anos, eu vinha lá de Itacoaxetuba até o Brás e estudava no Senai o dia todo. E ainda à noite eu ia para a escola pública. Depois de ganhar ouro em 2 das maiores competições de profissões do Brasil, eu fui convidado para representar o Brasil na Alemanha. Eu pensei, eu não vou só conhecer um país novo, eu vou disputar de igual para igual com os melhores do mundo. Nessa competição, eu fui campeão mundial. Hoje, eu sou professor de formação profissional aqui no Senai, na área de automação, e ajudo a preparar novos campeões. Com histórias como essa, sabemos que estamos no caminho certo. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Rodolfo Gamberini. Logicamente, o Palmeiras continua comemorando a conquista do Campeonato Brasileiro depois de 22 anos de espera, não é, Celso? Pois é, Gamberini, os jogadores ganharam folga hoje e amanhã, justamente para que possam celebrar esse momento tão especial, tão importante para a história do clube. A festa começou ontem após a vitória sobre a Chapecoense. O gol que deu a vitória ao Palmeiras nasceu dos pés do veterano Zé Roberto, que rolou a bola com categoria, e Fabiano aproveitou um ótimo passe de Moisés para fazer um golaço. 1-0, que permaneceu até o fim diante de quase 41 mil torcedores. O Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro depois de 22 anos de espera. A festa do 9º título do clube teve lágrimas e muita emoção dos torcedores, jogadores e dirigentes. Principalmente daqueles que estão indo embora do clube, como o atacante Gabriel Jesus. Nas ruas, a comemoração varou a madrugada, invadindo a Avenida Paulista. Bem em frente à TV Gazeta, um trio elétrico foi instalado para receber os campeões de 2016 e varar a madrugada em festa. Nós tivemos a melhor vontade, a melhor entrega, a melhor luta do que qualquer time. Porque todos querem ganhar. E nós queríamos mais ainda. E por isso eu acho que a gente foi premiado, né? Eu atribuo diretamente aos jogadores tudo que a gente conquistou. Pois é, mas infelizmente nem tudo foi festa para os palmeirenses no domingo. Sempre tem uma notícia ruim a respeito de torcida, hein, Celso? Pois é, antes e durante o jogo teve confronto entre torcedores e a polícia militar nos arredores do estádio. E um torcedor morreu durante as comemorações da madrugada. O jogo no Allianz Parque já tinha começado quando policiais militares e torcedores sem ingresso entraram em confronto na frente do estádio. A PM atirou bombas de gás e usou jatos d'água para dispersar a multidão que se aglomerava na antiga Rua Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália. Muita gente precisou ser socorrida e muitas discussões entre policiais e torcedores foram registradas na porta da Arena Palmeiras. Durante a madrugada, um torcedor morreu ao cair de um caminhão guincho em movimento. As imagens de um motorista que vinha logo atrás mostram o momento da queda do torcedor, que bateu com a cabeça no asfalto e teve traumatismo craniano.
Leonardo Guimarães Medeiros, de 25 anos, chegou a ser socorrido, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital. Antes dessa notícia triste da morte do torcedor, a gente viu o Cuca dizendo que o Palmeiras foi campeão porque todos querem ser campeões, mas o Palmeiras queria mais. Evidentemente não foi por isso que o Palmeiras foi campeão, foi porque mereceu, jogou melhor. Não, jogou melhor, mas eu até entendo o que ele quer dizer. Em alguns jogos, talvez até por causa do jejum de títulos, alguns jogadores do Palmeiras demonstraram uma vontade incomum. Parecia, por exemplo, na disputa pela bola, que alguns jogadores redobravam a velocidade em busca dessa bola do que o adversário. Sempre tinha algo a mais, no sentido de vontade mesmo. Normalmente a gente avalia o futebol do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, que fazem a diferença. Isso foi do psicológico? O que do foi? Psicológico mesmo, sabe? Dele ficar colocando na cabeça desses jogadores, olha, 22 anos de jejum, isso vamos mérito ganhar. do Cuca? Sim, sem dúvida. Ah, que interessante. Bom, título garantido, faltam agora as definições das vagas para a Libertadores e para o rebaixamento. Para a Libertadores, Flamengo e Santos, que se enfrentaram ontem, já estão na fase de grupos. O Atlético Mineiro também está na primeira fase eliminatória do torneio. Botafogo, Atlético Paranaense e Corinthians brigam por 2 vagas que restam. E na luta para fugir do rebaixamento, o Vitória, que joga daqui a pouco contra o Curitiba no Paraná, Sport e o Internacional seguem ameaçados. Vamos aos gols dos outros jogos, começando pela briga pela vice-liderança do Brasileirão. No Maracanã, Guerreiro chutou forte de pé direito e abriu o placar para o Flamengo diante do Santos. A partida terminou em 2-0 para o time carioca, que assumiu a vice-liderança na frente do próprio Santos. Já o Atlético Mineiro perdeu de virada do São Paulo na Independência. Os gols do time do Morumbi foram marcados por Maicon nessa bela cobrança de falta e Gilberto no último minuto de jogo. São Paulo 2, Atlético Mineiro 1, placar final. Ameaçado de rebaixamento, o Internacional venceu o Cruzeiro em casa com esse belo chute de Valdívia. Com o resultado de 1-0, o Inter continua sonhando com a permanência na elite do futebol brasileiro. No sábado, o Corinthians apenas empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense e deixou em aberta a luta para a Libertadores, que será decidida na última rodada. Tá bom por hoje, né? Tá bom. Eu ia falar que se bola na trave me valesse meio, tá bom. O Corinthians já está Obrigado. Até mais. Tchau. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Saiba mais sobre os usos terapêuticos do Botox no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.